Esse é o menor campeonato de futebol do mundo. Vem comigo te contar essa história, mas antes segue o rachão pra você ter esporte todos os dias. A nossa história de hoje acontece lá na Inglaterra, mas calma, é óbvio que eu não tô falando da Premier League aqui, mas sim tô falando do campeonato de futebol das Ilhas Scilly. E não é Scilly de bobo, é Scilly com SC. Calma lá. As Ilhas Scilly são um conjunto de ilhas que são parte da Inglaterra que ficam ali no sudoeste do país. E eles têm uma população bem pequena, de só pouco mais de 2.100 habitantes. Mas isso não impede eles de terem um campeonato de futebol próprio, que de acordo com o livro Guinness de Recordes Mundiais, é o menor campeonato do mundo. E isso porque só tem 2 times. E esses 2 times são os Garrison Gunners e os Wolfpack Wanderers. Mas esse campeonato tem muito mais bizarrice do que só esses 2 times, vem comigo. Já existe um campeonato de futebol nas Ilhas Scilly desde a Primeira Guerra Mundial. Primeiras edições já estão ali entre 1918 e 1920. E na época esse campeonato contava com 5 times, um para cada uma das ilhas de Scilly, que são St. Mary, Tresco, St. Martins, Bythor e St. Agnes. É difícil você manter uma liga grande assim com um país com tão pouca população e tão poucos recursos. Então, na década de 50, só restavam 2 times ainda vivos nessa competição, que eram os Rangers e os Rovers. Esses 2 times sobreviveram aos trancos e barrancos, até que em 84, a população da ilha de Scilly decidiu criar uma federação oficial de futebol para a ilha e reviver esses 2 times para fazer realmente um campeonato de futebol. E é assim que foi criada a Isles of Scilly Football League, e os 2 times, os Rangers e os Rovers, viraram hoje o Garrison Gunners e o Wolfpack Wanderers. Só mudaram de nome. Mas agora, o mais bizarro é que apesar de ser um campeonato de só 2 times, eles se enfrentam quase 20 vezes por ano. Você não ouviu errado. O calendário deles começa com a Supercopa das Ilhas Scilly, entre os 2 times, obviamente. E depois, ao longo do ano, tem mais 3 competições. Eles têm o campeonato de liga de pontos corridos, que as equipes se enfrentam 14 vezes, 7 vezes com o mando de cada um. Eles ainda têm 2 Copas de mata-mata nacionais, igual a Inglaterra tem a FA Cup e a Carabao Cup, por exemplo. E por mais bizarro que pareça, em uma dessas Copas Nacionais tem jogo de ida e volta. E hoje em dia, com apenas 2 times de população tão pequena, esses times não têm nem elenco fixo. O que acontece é que os jogadores se inscrevem para participar da liga no início do ano, e aí os presidentes dos times fazem igual uma turma de escola na aula de educação física e vão escolhendo em turnos quem que eles querem que integre o time da próxima temporada. Lá em 2008, a Eurocopa se juntou com a Adidas para criar o projeto Dream Big. E os principais alvos foram os campeonatos de Andorra, de São Marino, mas também das Ilhas Scilly. Então a Adidas, com a ajuda da Eurocopa, promoveu visitas de jogadores para ajudarem a financiar e incentivar a população local a promover o esporte ali, para praticar o futebol e continuar com o campeonato que existia. E quais foram alguns dos jogadores? Simplesmente Kaká, Messi, Steven Gerrard e David Beckham. Mas enfim, comenta aí o que você achou dessa história e se o seu time seria capaz de vencer a Liga das Ilhas Scilly.